Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja, assim como está comigo. O tutorial de hoje é esse lindo vestidinho, que é com o tema junino, mas também que pode ser feito em outra estampa e usado em outra época. Esse aqui, por exemplo, a mãe pediu que eu fizesse só com essa barrinha aqui, só com essa rendinha, e eu vou colocar alguns lacinhos, para que a menina pudesse usar depois da apresentação junina da escola. Ele tem essa abertura aqui do lado, que eu coloquei botõezinhos, mas se quiser colocar zíper, pode ser também. Esse elastiquinho aqui em cima, essa abertura aqui e esse elástico, essas duas coisas facilitam na hora de vestir, de tirar. Eu opto pelo botão porque eu acho que zíper criança estraga fácil, né? Esse aqui é o tamanho 4. E, gente, a notícia boa é que é gratuito, tá? O molde vem em PDF, basta você clicar no link que tem aqui abaixo na descrição do vídeo, entrar no canal do WhatsApp, se inscrever lá, entrar no grupo, né, nesse grupo do canal do WhatsApp, que lá, gente, são postados vários moldes, promoções de moldes, moldes gratuitos, e bora costurar. Essa é uma parceria, inclusive, com o site Bora Costurar. Eu achei uma delícia de fazer, ele fica todo embutido, feito todinho na máquina doméstica, não precisa de outra máquina, ou é a reta ou é a doméstica, não precisa de overlock, tá bom? Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, compartilhem, dá um joinha e vamos costurar! A primeira coisa é colocar o molde, imprimir e colocar ele no lugar onde você consegue juntar todas as partes e aí vai colando um por um. Depois disso você escolhe o tamanho que quer e corta para poder cortar no tecido. Aí eu montei o molde, essa é a parte da saia, a gente corta na dobra do pano aqui. Eu vou fazer o tamanho 4. Frente e costa. Nós vamos cortar 2 vezes cada um. Eu vou cortar o forro de outra cor. Pode cortar da mesma cor. Esse daqui é o babado do decote, que a gente corta também o dobro desse daqui, que é dobrado aqui o tecido. E esse é um babado da saia, que é opcional. Eu vou explicar para vocês no vídeo. Já cortei tudo. A saia. O babado daqui da blusinha, da parte de cima da saia. Ó, cortei o principal e o forro. Aqui, eu vou fazer o sistema, para a gente poder vestir ele, eu vou colocar a abertura aqui desse lado. A saia vai ficar aqui. E a abertura vai ser aqui. Aqui nós temos um elástico no babado. Então, bora fechar agora. Gente, a primeira coisa é fazer a barrinha do babado. Eu vou virar uma dobrinha pequenininha e depois mais uma vez. E vou fazer, quanto mais fininho você conseguir, fica mais bonitinho. É a barrinha de lenço, sabe? Aquela bem fininha. E faz de um lado todinho essa barrinha. Do outro lado a gente vai franzir. O que eu faço para poder marcar o franzido certinho? Eu pego a frente e coloco aqui, ó, um alfinetinho com onde a parte do franzido marcado no meio. Eu já tinha marcado o meio dele. Aí eu coloco o alfinetinho aqui, prendendo, emendando frente e costa. E aí eu vou franzindo para ficar igualzinho, tanto daqui quanto daqui. Só que um lado a gente percebe que é o lado maior. Então, você tem que colocar um pouquinho mais de franzido para cá. Às vezes, você precisa buscar um pouquinho mais. Só que assim, você marcando assim, você facilita para poder saber o tamanho. Por quê? Porque nós temos que emendar essa fita antes de costurá-la aqui. Aí, ó, vamos planeando aqui, que fica um bordadinho perfeito, tanto frente quanto costa. Um babadinho. Vou buscar um pouquinho de cá. Ficou mais franzido. Agora, ó. Tá franzido tanto frente, que é essa aqui, quanto costa. Agora que tá feito o babadinho, a barrinha, tudo certinho, o franzido, tudo bonitinho, eu vou fechar a parte de cima aqui. Como que eu vou fazer? Eu não vou usar overlock, mas como eu tenho o forro, eu não preciso fazer a costura francesa dessa vez. Eu vou colocar frente com frente e vou passar uma costura aqui, fechando o ombro. Aí. Eu abro ela aqui.
E faço a mesma coisa no tecido de dentro. Vou fechar nos ombros também. Agora eu venho aqui e vou posicionar o meu babado para eu costurar. Eu não vou costurar assim, eu vou costurar assim mesmo, porque depois eu venho com a outra parte e fazendo o embutido. Aí aqui, gente, para esse babado ficar soltinho, não ficar preso aqui na lateral do vestido, nós vamos fechar ele e nós vamos pregar ele com aquela lateral ali já fechada. Ó, como ele não tem forro, eu vou fazer a costura francesa aqui. Coloca avesso com avesso, passa uma costurinha. Refila. Desdobra. E faz a costurinha aqui, arrematando. Pra ficar embutidinho. Se você quiser só passar no overlock, pode fazer também, tá? Mas eu gosto assim que fica tão bonitinho, tão bem feitinho. Aí, ó. Agora, nós vamos posicionar ele. Nós vamos fechar esse aqui primeiro. Essa lateral aqui é onde ele vai. Só essa daqui, da cava de cá, não. Nós vamos fechar só esse daqui. Esse não precisa ser costura francesa, porque depois vem o forro. Pronto. Agora, a gente vai posicionar o babado aqui. Colocando essa costura que a gente fez aqui embaixo. A gente veste a blusa aqui, ó, nele. E alfineta bem aqui na costura. Ó, o avesso dele tá de frente pro direito da blusinha, na parte de cima do vestido. Eu alfineto aqui pra costura ficar no mesmo lugar. E venho alfinetando pra me dar mais segurança, né? Pra costurar. E, olha, tudo alfinetadinho, eu vou passar uma costura aqui em volta todo, prendendo esse babado. Aí, o babadinho já tá pregado. Ó, você confere se não ficou nenhuma preguinha, nenhuma dobrinha aqui embaixo. E aí, nós vamos vestir ele frente com frente no forro. Ó, colocando aqui em cima, abre a costura aqui que a gente já fez. Ah, o forro a gente também fecha aqui do lado, igual fez no principal. Coloca as duas costuras aqui, ó, encontrando, e põe um alfinete. As costuras do ombro. Vem aqui e coloca as duas costuras também, encontrando aqui. E põe o alfinete. E aí você vai passar uma costura prendendo aqui o tecido de baixo. Procura acompanhar a costura que você já fez. Você coloca assim para acompanhar, mas aí você vai olhando direitinho o babado para não ficar dobrado embaixo. A gente desvira, jogando o pano de dentro para conferir aqui se deu tudo certinho. Se não tem nenhuma costurinha errada, se tá tudo certinho. Já tá ficando bonitinho, ó. Essa é a frente.
já tá tomando forma. Deu tudo certinho? A gente vem aqui no avesso e a gente vai refilar o máximo que der dessa costura que a gente fez, para tirar esse volume daqui para ele assentar melhor, para o babadinho assentar melhor, tá? Porque senão quando a gente for colocar o elástico, vai ficar muito grosseiro aqui. Não vai... A gente tem um porém aqui. Se você tem overlock e prefere fazer uma costura de overlock aqui, ao invés de refilar, pode ser também. Mas atentando que, se você estiver fazendo com tecido mais grossinho, mais armado, aí é melhor fazer o refilamento mesmo, porque senão vai ficar muito grosso. E tem outra coisa, se você está fazendo sem o forro, porque você tem essa opção também, ao invés de você costurar o forro, na hora que você costurar o babadinho aqui, que você costurou o babadinho aqui, ó, na frente, você vai vir com viés aqui. Um viés do próprio tecido, para não ficar diferente demais, ou um viés de algodão. Eu acho que o viés do próprio tecido é melhor. E aí você vem costurando ele todinho. Ó, eu fui lá no ferro, assentei bem a costura. Passei direitinho o babado, ó, já ficou mais assentadinho. Essa aqui que é a frente. Olha como já tá bonitinho. Agora, nós vamos fazer aqui, antes de fechar as laterais, nós vamos pegar ele aqui assim, ó, começar pelo ombro. Nós vamos deixar aberto aqui um pouquinho, desencontrado. Nós vamos fazer uma costurinha. Eu vou botar um elástico de quase 1 centímetro aqui, tá? Um elastiquinho. Não precisa ser um elástico largo, pode ser um elástico mais fino. Então, eu vou fazer a canaletazinha, costurando o forro, o principal com o forro. Se você estiver fazendo sem forro, é aquele esquema que eu falei. É o viés aqui, dobra para dentro e passa o elástico dentro dele. Então, vou fazer a costurinha aqui. Aqui, ó, eu passei a costurinha em volta todinho, por baixo do babado. Deixei uma aberturazinha aqui, ó, onde eu vou colocar o elástico. Agora, eu já coloquei o elástico, já passei todinho, já arrematei aqui onde eu tinha deixado aberto para passar o elástico. E olha como ficou. De cá já tá fechado. E daqui é onde a gente vai colocar ou um zíper ou uma lapelinha para a gente colocar o botão. Eu vou colocar a lapelinha. A gente dobra ela assim, costura aqui dos lados e desvira. Eu vou posicionar, ó, essa é a frente, né? Então, eu vou posicioná-la aqui, 1 centímetro abaixo da cava, porque aqui a gente vai passar uma costura depois fechando, e aqui também vai ficar 1 centímetro. E eu vou costurar primeiro só aqui, nesse lado, só para prender a lapelinha aqui. Essa lapela é onde eu vou fazer as casinhas depois. Eu estruturei ela com a entretela, aquela entretela fininha de malha, que a gente coloca nos punhos e gola. Agora, pra gente unir as cavas aqui, ó, essa cava com o direito e o avesso, para ficar embutido, a gente vai ter que fazer uma manobra aqui bem radical. Ó, a gente vai fazendo um rolinho, o máximo que der, apertado para dar menos volume. E aí a gente vai colocar aqui dentro isso tudo. Colocar uma costura com a outra aqui, ó. Isso para ficar embutido, gente. Mas se quiser fazer com um viezinho, esse acabamento pode ser. Acha mais fácil. A gente passa um overlockzinho e depois o viés.
fica mais fácil, mas eu vou fazer assim, embutido. Aí eu vou colocando aqui, ó. Eu não vou nem alfinetar, não, já vou passar logo a costura. Aqui todo. Quando chega aqui, que fica um pouco mais difícil, porque tem mais tecido, mas dá. E aí, ó, depois de costuradinho, a gente escolhe um lado e vai puxando para desvirar, bem devagar para não arrebentar o que costurou. Assim fica embutidinho. Olha. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que o acabamento fica melhor. Se quiser ir no ferro para dar uma vincada, olha como ficou. Aqui agora, então, nós vamos fechar as laterais. Como ela vai ser aberta, nós vamos pegar frente com frente aqui, do principal e o de dentro, o forro, e vamos fechar. E de cá, onde tem a lapelinha, que nós vamos fazer as casas, nós vamos fazer do mesmo jeito. Aqui, ó. Porque isso aqui vai ser separado para dar como vestir. Aí. Ó, porque ela vai ser assim. Ela vai ter botõezinhos aqui e vai fechar aqui, ó. Entendeu? Ao invés de colocar o zíper aqui, eu preferi colocar 3 botõezinhos. Eu acho que fica charmoso e criança costuma estragar muito o zíper na hora de abrir e de fechar. Então, eu prefiro colocar o botãozinho, mas pode colocar o zíper também. É o mesmo esquema, costura o zíper primeiro e vai fechar, ó. Aí fica os botõezinhos meio que pra trás, assim. Um pouquinho aqui pra trás. A gente vai preparar a saia. Como eu tô fazendo tudo embutidinho, eu vou pegar essas laterais aqui e vou colocar uma barrinha bem fininha em cada uma delas. Ó, bem fininha, tá vendo? E a mesma coisa do lado de cá. A barra nós vamos fazer por último. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. No molde vem essa parte aqui, ó, babado da saia. Se você for fazer uma saia com tema junino bem decorada e quiser muito volume, né, ou mais cores, você vai cortar mais faixas dessa. E aí você vai colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui, depende do jeito que você quer fazer. Eu não vou colocar babado porque a mãe, ou então você coloca só um babado aqui, coloca rendinho. A mãe dessa menina me pediu só a roupinha mesmo, com xadrez, para que depois ela possa usar, além da festinha junina. Então eu vou fazer liso, mas para você que vai decorar, essa é a hora, porque depois que você franzir, que você montar a saia, fica muito difícil. Então se você vai colocar babado, rendinha, a hora é agora, tá? Você mede onde você quer, risca e costura. Depois de fazer isso, você pode fazer o franzido, que eu vou fazer aqui na parte de cima um franzido, vou passar uma costura de franzir, vou marcar o meio primeiro, depois eu posso distribuir melhor no vestido. Então, eu gosto sempre de marcar o meio antes de passar a costura do franzido. Passei a costura do franzido, o que eu vou fazer?
Eu marquei o meio aqui, não marquei? Eu vou pegar essa lateral fechada e vou colocar aqui nesse meio, só no tecido principal. E vou alfinetar. Vou prendê-la aqui. Frente com frente do tecido. Agora, eu vou colocar essa ponta aqui nessa lateral. Um pouquinho pra cá, porque depois a gente vai passar uma costura aqui. Vou colocar aqui e vou prender também. Por quê? Agora eu sei o quanto eu vou poder franzir aqui. Pra ficar um franzido igual dos dois lados. Aí eu vou puxando. É o mesmo esquema do babado do decote ali. Aí já franzi tudo, do mesmo tamanho. Agora eu vou passar uma costura prendendo esse franzido aqui no tecido principal. Eu deixo passar um pouquinho aqui, ó, da pontinha. Eu começo a costurar aqui, porque esse pedaço aqui depois a gente vai deixar ele um pouquinho aberto, assim, uns 10 centímetros, para poder ser a abertura de onde vai vestir. Então eu tenho que deixar ele um pouquinho assim, para ficar um pouco trespassado depois. Aí vou começar a costurar daqui. Meio centímetrozinho para cá. Controlando para ficar bonitinho, gente. O franzido igual. Com cuidado para não pegar o tecido de baixo. Agora, a gente vai marcar aqui 5, 6 centímetros daqui do início da cintura para baixo. A gente vai deixar sem costurar isso daqui. E nós vamos costurar daqui da barra, vai colocar frente com frente, que a gente já fez esse acabamento aqui. Então, a gente vai costurar daqui até aqui na marcação. Daqui do ladinho. Não é aqui onde a gente já costurou, é aqui do ladinho da costura. Aqui, por que eu falei pra gente costurar um pouquinho mais pra dentro aqui? Porque depois, na hora que a gente arrematar, ó, que fechar aqui os botões, ele não vai aparecer a abertura, ele vai ficar mais dobradinho, mais embutidinho. Porque aqui é onde vai abrir para a criança vestir. Aqui vai passar legal porque tem elástico, mas aqui tem que ser aberto por conta disso. Agora, nós vamos costurar, nós vamos fazer assim, vamos embutir, vamos fazer de novo a junção aqui, um enroladinho, e pegar, opa, o forro com aqui onde a gente já costurou. Então, nós vamos pegar essa costura aqui da lateral com essa daqui. E vamos marcar, prender aqui. Para ficar embutido, gente. Isso aqui é uma das maneiras, tá? Que eu acho mais fácil. Ó, peguei aqui o cantinho e vem alfinetando, dobrando assim, colocando para dentro o rolinho que eu fiz. E sempre lembrando que essa costura aqui tem que ficar junta. Ficar do mesmo rumo. A gente vem alfinetando.
porque é muito volume. Se você colocar, então, os babados e as rendinhas, aí eu sugiro até fazer de outra maneira. Dobrar a barrinha, depois eu vou mostrar. Dobrar a barrinha, alinhavar e passar a costura. Porque aí é muito volume, fica mais difícil ainda. Aí nós vamos começar a costurar aqui desse cantinho. Se atentando para não dar nenhuma dobra aqui no de baixo. Aí eu deixei aqui mais ou menos uns 4 dedos, deu 10 centímetros para poder desvirar. Aí você vem puxando aqui devagar para não arrebentar nada. Vamos conferir, né, se costurou tudo direitinho. Costurou. Eu deixei bem aqui no meio. Quando eu cheguei aqui, eu pulei os 10 centímetros e continuei costurando até chegar, deixa eu mostrar aqui, na outra virinha, que é onde tá a lapela que eu vou colocar a casa, tá? Agora vamos desvirar. Então, olha, a saia já foi embutida. E agora, esse pedacinho que a gente deixou aqui, eu vou fechar na costura à mão. Se você resolver fazer todos os enfeites primeiro, né, decorar e tal, o que vai ficar muito volumosa para fazer o sanduíche e embutir aqui, o que você vai fazer? Depois que costurar a saia no tecido de fora, você pega o de dentro e faz uma margem nele aqui, dobrando, vai lá no ferro, faz essa margem, e aí você vai alinhavar esse tecido todinho dobrado aqui, é a forma que eu faço, que eu acho mais fácil. E depois de alinhavado, você vem aqui na máquina e vai passar uma costura aqui, prendendo o forro aqui, para ficar embutido, tá bom? Se caso você for colocar vários babados em um volume muito grande para facilitar. Se também tem a opção de você colocar os babados, os enfeites, depois dele pronto. Aí vai do que você achar mais fácil, tá? Agora eu vou costurar aqui e volto pra gente fazer, e vou fazer a barra, ó. A barra aqui, eu vou virar meio centímetro, ou um, você veio o tanto que você quer, e vou colocar mais 2. Ela vai ficar assim. Então, virei uma vez e marquei mais 2. Como é xadrez, é muito fácil, que a gente vai seguindo a mesma linha aqui, até no final. Tá bom? Então, eu vou costurar e já venho mostrar. Ficou pronto, gente, ó. Fiz a barrinha. Fiz a costurinha interna, a mão. Agora, essas linhas que ficaram aqui do franzido, a gente tem que tirar, tá? Já passei o ferrinho. Vou fazer a casinha aqui agora para colocar os botões. E a mãe me pediu só uma rendinha. Eu vou colocar uma rendinha aqui na barra. E alguns lacinhos pequenininhos que depois ela mesma vai retirar. Olha, fiz as casinhas, já preguei o botão. Olha como a abertura fica bem discreta. E aí agora só falta colocar a rendinha e os lacinhos. Frente e costa. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe. E não se esqueça de inscrever no canal.